Pessoal, graça e paz da parte de Deus, Pastor Rafael presente aqui uma vez mais, e hoje quero falar sobre os 3 presentes que Jesus recebeu dos reis do Oriente quando vieram presenteá-lo. De início, quero deixar claro a todos vocês que os reis não chegaram no momento em que Jesus nasceu. O texto é claro em dizer que ao nascer Jesus, apareceu a estrela no Oriente e eles vieram caminhando pelo período de 2 anos, e quando chegaram, eles não pegaram Jesus na manjedoura. Quem pegou Jesus na manjedoura foi os pastores que velavam nas vigílias da noite o seu rebanho. Então, no momento em que Jesus nasceu, os pastores foram avisados que o nascimento estava próximo deles e a estrela brilhou no Oriente. Então, quando os pastores vieram até Jesus, eles encontraram Jesus na manjedoura. Mas quando os reis do Oriente chegaram, já fazia 2 anos que eles estavam caminhando seguindo a estrela. Tanto que Herodes perguntou, mas como assim? Qual o tempo em que o Messias havia de nascer? E eles disseram, a estrela que nos apareceu faz 2 anos. Então, no momento em que eles chegaram, Jesus já era um menininho, já, quem sabe dando os seus primeiros passinhos, falando as suas primeiras palavras, e eles trouxeram 3 presentes que marcaram toda a história e o ministério do Senhor Jesus. Talvez a gente nunca deu valor a isso, ou se preocupou com isso, dando a devida atenção, mas uma coisa foi real: o ouro, o incenso e a mirra que eles trouxeram ao Senhor Jesus tinha um destino, tinha um propósito espiritual. Então, a Bíblia diz que Deus estabeleceu primeiramente o sacerdócio real. Deus sempre trabalhou com homens baseado no sacerdócio real. O sacerdócio levítico, de acordo com Números capítulo 32, foi um quebra-galho. Deus não queria colocar Levi, porque Levi era uma tribo. A vontade de Deus era que Israel representasse as nações do mundo, assim como Levi passou a apresentar Israel. O texto é claro em dizer que, no momento em que Deus estabelecia a lei com Moisés no Monte Sinai, o povo se afastava do Senhor cultuando o bezerro de ouro. E quando Moisés desce do monte, que ele quebrou aquelas tábuas, então o propósito original de Deus sofreu uma mudança. Se você ler comigo o capítulo 19 de Êxodo, vai deixar bem claro que Deus falou para a nação de Israel, e eu vos farei um reino de sacerdotes. E depois em que Israel caiu nesse propósito, que eles não submeteram à vontade de Deus e não aceitaram esse propósito, então Deus deixou por um espaço de tempo de trabalhar com o rei e sacerdote junto, tanto que no dia em que Uzias, sendo ele rei, entrou no ambiente dos sacerdotes, ele ficou leproso, porque depois que Israel não aceitou mais o propósito para ser um reino sacerdotal, então Deus deu uma pausa em seu propósito para poder lá na frente resgatar um povo chamado igreja, para dar à igreja o sacerdócio pelo qual Israel rejeitou. Tanto que Pedro disse na sua epístola, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, provando que nós hoje fazemos pelas nações o trabalho sacerdotal que Israel deveria fazer às nações. A diferença é que nós não levamos sacrifícios ao altar, mas levamos o Cristo sacrificado, o Cristo ressuscitado. A única diferença entre nós e Israel é que nós não matamos o cordeiro, pregamos um cordeiro ressuscitado. Então, mas de alguma forma, nós exercemos a mesma função que estava sobre Israel, de se tornar um reino de sacerdotes para que as nações do mundo venham então conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E dentro desse sacerdócio, muitos homens fizeram parte dele. Por exemplo, Abraão sacrificou num tempo em que Moisés não existia. Jó sacrificava, santificava os seus filhos num tempo em que Moisés não existia. Ora, se a lei veio por Moisés e dentro da lei existe a parte cerimonial que é os sacrifícios, então por que razão que Abraão sacrificava se Moisés não existia e a lei não estava estabelecida? Então por que razão que Deus aceitou os sacrifícios de Noé, o sacrifício de Isaac, de Jacó, de Jetro, de Melquisedeque, que é uma pessoa fundamental dentro do aspecto do sacerdócio real, a tal ponto de Deus colocar Melquisedeque como símbolo real, oficial, em todos os testamentos sobre esse sacerdócio, a tal ponto de dizer que Jesus é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele foi o cabeça, ele foi o rei, ele foi o instrumento maior de todo esse projeto de Deus chamado sacerdócio real. E aqueles que faziam parte desse sacerdócio, eles
eles eram trabalhados, preparados dentre três unções, sendo ela a unção de rei, a unção de sacerdote e a unção de profeta. Então, essas três unções, rei, sacerdote e profeta, são as três maiores unções que há no Antigo Testamento. Vocês podem ver que Deus dificilmente trabalhou com pastores, mas trabalhou com poucos pastores. Não tinha apóstolo, não tinha evangelista, não tinha mestre. Tinha uns escribas, mas não era uma unção de maestria que estava sobre eles. Mas mesmo assim, Deus trabalhou com eles, estabeleceu cada um deles e cumpriu o seu propósito. Mas já no Novo Testamento, Deus estabeleceu uma ordem superior, porque a igreja se submeteu à vontade de Deus. Mas tratando do Antigo, Deus precisava então que esse homem que foi chamado... Oh, meu Deus, me perdoe. Não vou nem editar, vou deixar assim, meus amados. Eu não vou nem parar esse vídeo aqui porque eu não quero perder o foco. Então, dentro do Antigo Testamento, Deus precisava de um homem que pudesse trabalhar dentre as três unções pelo qual ele estabeleceu, sendo ela a unção de rei, a unção de sacerdote ou a unção de profeta. Aí você vai ver vários homens, por exemplo, Abraão não reinou, mas Abraão profetizou, Abraão exerceu sacrifício, Davi, ele foi rei, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Moisés, ele foi rei, ele foi profeta e ele foi sacerdote, porque Moisés, ele liderou como um rei um povo. Ele profetizou e se levantará um sacerdote semelhante a mim, e ele sacrificou. Então, essas três unções estão na vida de muitos homens do Antigo. Por exemplo, Samuel. Samuel foi um baita legislador, embora ele não foi estabelecido como um rei de Israel, mas ele exerceu o seu reinado baseado numa liderança, porque ele foi uma restituição de Deus depois dos milhares de anos, das centenas de anos dos juízes, em que o povo fazia o que parecia bem aos seus olhos, porque Deus levantava um libertador, o povo se arrependia, Deus tirava o libertador, o povo voltava a pecar. Então, as três unções, rei, sacerdote e profeta, era o fundamento de toda a ordem ministerial do Antigo Testamento. E quando os reis do Oriente vieram trazendo ouro, incenso e mirra, a pessoa de Cristo, ainda como uma criança de 2 anos, então aquelas ofertas, elas não eram ofertas simplesmente porque nasceram no coração deles, é porque aquelas ofertas tinham um destino ministerial. O ouro é o rei. O incenso é o sacerdócio e a mirra é o ministério profético. Tanto que Jesus, ele foi e ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Porque ele falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ele sacrificou, ofereceu a si mesmo como um sacrifício vivo e imaculado a Deus e Pai. Ele profetizou, ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ele falou, assim como o relâmpago se mostra no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então essas três unções, elas não foram simplesmente ofertas, elas foram uma identificação ministerial na vida do Senhor Jesus. Porque muitos não creem na cruz. Muitos cientistas, estudiosos não creem na cruz. E se eles não creem na cruz de Cristo, então por que é que a própria doutrina, o ensinamento deles, diz antes de Cristo, depois de Cristo? Então eles mesmos caem em uma contradição, porque eles não creem no Cristo glorioso em que nós cremos como nosso Salvador, mas eles são obrigados a falar antes de Cristo e depois de Cristo. Então isso é algo muito precioso. As três ofertas que vieram ao Senhor Jesus, elas tinham uma identificação ministerial. E com isso eu trago uma alusão à sua vida, ou uma resposta de Deus, ou quem sabe uma mensagem ao seu coração. Fique atento ao que as pessoas têm entregue a você. Porque muitas dessas oportunidades, ofertas e até mesmo preparações ministeriais de Deus têm a ver com a sua chamada ministerial. Jesus nasceu para ser rei, sacerdote e profeta. Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Muitas das vezes as pessoas vêm e dão um livro para você. E você, para que eu quero esse livro? É porque Deus está investindo na sua vida como um professor da palavra. Muitas das vezes as pessoas te convidam para fazer evangelismo. Vamos ali fazer evangelismo comigo. Vou te dar uma oportunidade de você pregar na praça. E você não consegue discernir e entender que o ministério que Deus tem na sua vida é um ministério evangelístico. Quantas vezes as pessoas te chamam para você, vamos lá em outra cidade, precisamos lá fazer um culto no lar e você não quer ir. É Deus te ofertando a missão.
Isso é algo muito poderoso. As ofertas e oportunidades que você tem recebido têm tudo a ver com a sua chamada ministerial. Mas se você não atentar e você rejeitar o seu ouro, o seu incenso e a sua mirra, você nunca poderá ser um sacerdote, nem um rei e nem um profeta. Com isso, eu deixo hoje essa mensagem ao seu coração. Fique atento às ofertas, às oportunidades que você tem recebido, porque elas podem dar identificação da chamada do seu ministério. Pessoal, uma vez mais, Deus em Cristo te abençoe e fique na paz. Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.